Muito bem-vindos à CIRP, ao Startup JE, é o segundo do ano. E, como sempre, a gente tem uma dinâmica que a gente sempre faz uma apresentação do Núcleo de Jovens, convidando quem deseja participar, né? E depois a gente faz uma palestra do Day One, que a gente chama de Day One, que é para o empreendedor apresentar a sua história de vida do empreendedorismo, né? E da sua startup, que hoje é a Bruna, do Virei Novo, da Wedbiz. E depois a nossa palestra com o Paulo Scarpellini, isso, da sua casa online. Aproveitem a palestra de hoje, façam depois perguntas, a gente no final abre para as perguntas, né? Interajam com outros empreendedores, isso é o que é o mais rico no ecossistema, tá? Vocês só têm a ganhar com isso. Para começar, vou chamar a Jaqueline, que ela é membro do Núcleo de Jovens também, aqui da CIRP, e ela vai apresentar o nosso núcleo para vocês. Boa noite. Bom, meu nome é Jaqueline. Eu vou estar apresentando hoje para vocês um pouquinho sobre o NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores. O núcleo ele tem como objetivo ampliar a rede de relacionamento para o sucesso dos negócios e realizar a capacitação profissional, além de estar diretamente ligado a questões da comunidade. Nossa missão é desenvolver o empreendedorismo jovem e a formação de jovens lideranças com ações que fomentem a capacitação, o relacionamento empresarial e a representatividade política, social e econômica em nível regional. A visão é consolidar o NJE como uma referência no campo de empreendedorismo jovem, e aqui são os pilares do núcleo, que é capacitação, network e representatividade. A parte de capacitação é a parte de projetos que a gente desenvolve e que estejam focados para formação, atualização e aperfeiçoamento tanto dos membros como também de convidados, que é o caso aqui do projeto do Startup NJE. Tem a parte de network, que são projetos que estejam focados na conexão de pessoas e empresas para a formação da rede de contatos, que geram relacionamento e negócios, que seria o caso, por exemplo, do Conexão NJE, que também é um outro projeto que o próprio núcleo desenvolve. E a parte de representatividade, que são projetos que estejam focados em exercer o direito de representar o NJE e a CIRP de forma política, social e econômica, disseminando seus projetos junto à sociedade, instituições e entidades sociais. Basicamente, esse é um pouquinho aqui do Núcleo de Jovens Empreendedores. Para participar do núcleo, primeiro vocês têm que estar vindo na reunião aberta, que é a reunião de hoje. E aí, quem tem interesse, fica aqui o convite para todo mundo que ainda não participa. Me procura no final, que aí eu vou pegar o contato de todo mundo. E vocês vindo 4 reuniões consecutivas, vocês podem se tornar membros efetivos do núcleo. Desde que vocês participem das reuniões, virem associado à CIRP e também esteja integrado em um dos projetos que o núcleo desenvolve. Só isso. Obrigada. Obrigado, Jaque. Não usou nem os 10 minutos. Muito eficiente. Estão todos convidados a participar do núcleo. A gente tem bastante projetos sociais, como a Jaque falou, né, de networking. É super bacana e é super engrandecedor também. O recado? O Léo vai dar um recado. Alô. Boa noite, pessoal. É muito importante saber a opinião de vocês. Então, está aberto aí uma pesquisa que a gente sempre faz para conhecer mais vocês e saber o que vocês acharam do evento enquanto vocês estão no evento. nje.upwifi.com.br, a gente vai passar escrever direitinho aqui entre as palestras, tá? nje.upwifi.com.br. Aí vocês façam o credenciamento ali e respondam as perguntas para a gente ficar com contato de vocês e poder chamar vocês para os próximos. Tá bom? Obrigado. Legal. Paulo, quer dar uma palavrinha? Recém-reeleito presidente da CIRP. Boa noite, jovens empresários. É uma satisfação, como presidente reeleito da CIRP, honrado muito com isto, recebê-los todos aqui. É uma sugestão de que participem efetivamente do núcleo de jovens da CIRP.
São jovens empresários, revelação nos seus segmentos e grandes promessas para o futuro da economia de Rio Preto, para a economia do Estado de São Paulo e a economia do Brasil. Vocês vão ouvir falar muito desses jovens empresários. A CIRP oferece, além das já mencionadas facilidades e benefícios do NJE, uma série de outros benefícios para quem vem trabalhar a ação associativa. Sempre lembrando que a ação associativa é um benefício constante, que a gente vai perceber o seu valor muito mais quando a gente precisa, e a gente nunca sabe quando precisa. Mas é preciso construir a base sólida sobre a qual nós todos juntos vamos nos fortalecer como empresários. Nós precisamos dessa união para um futuro sustentável no empresariado. Sejam todos sempre muito bem-vindos à CIRP. Muito obrigado. Obrigado, Vlad. Bom, e o que o Léo falou, assim, a pesquisa é muito importante para a gente, que a gente sempre tem o intuito de melhorar esses eventos, né? Então, passando esse evento ao longo da próxima semana, né, no começo da próxima semana, aí a gente vai mandar uma pesquisa por e-mail também para vocês avaliarem o evento que vocês estão participando, para a gente poder usar essas informações para melhorar para o próximo. Então, eu vou chamar a primeira palestrante da noite, a Bruna Pereira, da Wed Bis, Virei Noiva. Bruna, muito bem-vinda. Olá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra poder falar um pouquinho aqui da minha startup para vocês, contar sobre a nossa história. E nossa empresa, nossa startup, chama Wed Bis. E nós estamos há 2 anos aqui em Rio Preto, com ela aqui em Rio Preto. E é uma startup de educação e de tecnologia. E antes de começar a apresentar para vocês, quero mostrar um vídeo que foi uma conquista nossa na empresa. A gente ganhou um prêmio das 20 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work, em microempresas. Então, eu quero iniciar só para vocês saberem como que é o nosso espaço, as pessoas que trabalham com nós, o time que a gente formou e que a gente está construindo cada dia. Essa semana já chegaram mais 3 pessoas. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho. A gente fez um vídeo divertido, em que cada um foi fantasiado, e a gente busca levar isso lá na nossa empresa, essa alegria, essa diversão, e ter essa comunidade.
Bom, então esse é o nosso time, é o espaço da nossa startup, que fica ali na Represa. Acredito que todo mundo saiba ali onde é essa rua. E vocês estão convidados quando vocês quiserem. Toda sexta-feira tem happy hour, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, é uma honra ter pessoas que estão nesse mesmo objetivo de crescimento, de empreendedorismo. E então essa aqui é uma imagem lá da nossa empresa. A gente tem uns puffs que as pessoas podem trabalhar também nos puffs. E esses são os sócios. Eu, Bruna Pereira, eu sou psicóloga. E tudo começou porque eu era psicóloga, mas eu vou explicar melhor para vocês onde que isso se encaixa na minha startup. E o Renan Vilar, ele é de Rio Preto. Ele fez administração de empresas na PUC, em São Paulo. E o Conrado, que ele também é administrador de empresas. Tanto eu quanto ele formamos na UFSJ, na Universidade Federal de São João del Rei. Nós somos de Minas. E é um time bem diferente, e principalmente os sócios são bem diferentes, nós três. Eu e o Conrado, nós somos casados, mas quando nós fundamos aí a WedBiz, a gente era namorado. E a gente tem relação com alguns projetos que são do mercado de casamento. E a gente tem o mercadodecasamento.com, que é o nosso objetivo, ajudar profissionais de casamento. A gente tem o Virei Noiva, que é um blog de noiva, e eu comecei sendo a psicóloga das noivas. Eu acho que é uma coisa que ninguém conhece, né? Psicóloga das noivas é uma coisa bem diferente. A gente começou nessa área. E também a gente tem o Efeito Viral, que temos o nosso principal produto é o InstaEasy. Tem até alguém aqui que já usou o InstaEasy. Quem é que falou comigo no início? Foi você, né? Enfim, já foi nosso cliente. Então, no mercado de casamento, nosso produto é o Fórmula de Atrair Noivas. Eu vou falar melhor um pouquinho sobre ele, mas eu queria só que vocês entendessem o que é o WedBiz. Hoje, o WedBiz é isso. A gente tem 3 projetos que são bem diferentes. O do Virei Noivo do mercado, eles se relacionam por eles estarem no mercado de casamento. E, quando eu for contar esse passo a passo, vocês vão entendendo qual que é a relação que eles têm, que, na verdade, os 3 têm uma relação muito grande entre eles. E essa foto aqui, vocês conseguem entender o que é essa imagem aqui? Alguém chuta aí o que é isso? Um show, um show. Isso aqui é o show do Conrado, que tudo começou no show dele. E o que tem a ver o WedBiz, essa startup, com banda, com show? Mas foi daí que tudo começou. O Conrado tinha uma banda de samba e ele queria vender o show dele para casamento. E aí o Renan, o nosso outro sócio, ia ser o empresário da banda dele, que é uma banda de samba. Na verdade, ele pega tudo de samba e pega todos os estilos musicais e transforma no samba. E aí o Conrado ia, então, querer focar para vender para casamentos. E eles foram num evento de marketing e eles resolveram que não iria vender mais show. Eles iam vender algum produto online para a noiva, porque eles viram que tinha maior escalabilidade, era mais fácil de você crescer vendendo produtos online e não vendendo shows que ele teria que estar ali somente naquele momento, ele não poderia vender vários shows ao mesmo tempo. Então, eles pensavam nessa questão. Então, para mostrar um pouco da linha do tempo ali, em fevereiro de 2009, nasceu o Samba do Rei. E então, em janeiro de 2012, que foi que o Renan e o Conrado, eles foram fazer um curso de marketing. E aí os dois foram super empolgados, né? A gente vai vender vários shows para noivas e tudo mais. E aí lá eles mudaram de ideia que não seria isso. Mas aí eles tiveram a ideia de criar um encontro nacional das noivas. E esse encontro, eles iam vender palestras para as noivas de todas as áreas. De decoração, de vestido, de penteado, de organização, enfim, de vários temas que um casamento precisa. Só que eles precisavam de vários palestrantes. E aí quem que foi uma das palestrantes? A Bruna, que estava formando em psicologia. Eu estava no final da faculdade. E aí o meu Conrado, que é meu namorado na época, falou assim, olha, Bruna, você vai dar uma palestra para a noiva. Eu falei assim, como assim palestra para a noiva? E aí eu falei, então tá, eu vou aceitar esse desafio, porque eu estava me formando, falei, não tem nada a perder. Mas eu nunca tinha visto nada na faculdade sobre isso. Eu comecei a pesquisar na internet, e eu encontrei que as noivas tinham
um problema de estresse. Eu criei um e-book chamado Casando Sem Estresse, mas já é um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, nesse Encontro Nacional das Noivas, eu não era sócia deles, eu fui uma palestrante desse encontro, que foi tudo online. Só que esse encontro deu muito errado, deu um prejuízo de mais ou menos uns 5, 6 mil reais, que na época, para eles, era muito dinheiro. E aí eles me chamaram para ser sócia deles quando deu prejuízo. E aí eu entrei como sócia deles quando deu prejuízo. Deu prejuízo de 6 mil reais, mas, na verdade, a gente ficou com uma lista de e-mails de 7 mil noivas. Que, na época, para a gente, 7 mil noivas era muita coisa. E aí a gente falou assim, eles falaram assim, olha, Bruna, a gente precisa de alguém para criar um produto para vender para essas 7 mil noivas, porque a gente precisa pagar esse prejuízo que a gente teve. A gente tem que conseguir ganhar alguma coisa com essa lista de e-mails de noivas. Aí vai a Bruna e cria um e-book. A gente começou a vender e tudo mais. Mas, na época, eu não sabia sobre marketing, eles estavam começando a estudar, então a gente passou um perrengue danado mesmo. Mas uma coisa que foi boa é que eu criei o Virei Noiva, que o Virei Noiva a gente tem no Instagram, a gente tem no Facebook, no canal do YouTube, e tem um blog também. E aí, com o Virei Noiva, eu comecei a crescer muito nas redes sociais, principalmente no Instagram. A Sara, que está ali, ela é minha cunhada, e ela tem responsabilidade nisso também, porque ela já tinha, na época, uma loja de... Ela está até emocionada. Ela tem uma loja de roupas femininas, e ela utilizava uma estratégia no Instagram que você ficava seguindo várias pessoas e você curtia foto dessas pessoas que eram do seu público-alvo. E aí essas pessoas te seguiam de volta, essas pessoas começavam a interagir com você. Porque quando alguém te segue no Instagram... Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão, por favor. Maioria. Quando você está ali no Instagram e você recebe notificação que alguém te segue, você fica curioso para saber quem que é, né? Todo mundo clica para saber quem que é aquela pessoa. E aí a Sara me contou que eu poderia fazer isso com as noivas, e aí elas iam me conhecer e ia começar a me seguir, porque o meu Instagram era para ajudar noivas, eu só postava dicas de noivas, dicas de tudo relacionado a casamento. Então foi aí que eu comecei a seguir várias pessoas e fui crescendo. Aí eu cheguei a ter 30 mil seguidores no Instagram. E aí os profissionais de casamento, porque até então não tinha nada de profissional no meio, eles começaram a chegar até mim, querer saber, nossa, o que você faz para você crescer? Você pode divulgar o meu trabalho aí no seu Instagram, no seu blog? Então eu vi e falei, poxa, tem uma oportunidade aí. E aí os profissionais vinham até mim, as noivas ao mesmo tempo, eu percebi a necessidade delas de terem profissionais fazendo determinadas coisas na internet que eles não faziam. Por exemplo, gerar conteúdo. Nenhum profissional de casamento gerava conteúdo na internet. Eu falei, nossa, então eu posso ensinar os profissionais a atraírem noivas, gerando conteúdo, fazendo as noivas confiarem neles, fazendo o que eu faço com o marketing digital para que eles consigam ter clientes. Então, eu comecei a ensinar para os profissionais de casamento que eu já fazia com o Virei Noiva. Porque eu sabia que isso ia fazer eles terem mais clientes. Então, aí que eu criei o meu curso Fórmula de Atrair Noivas. E, na mesma época, foi que o InstaEasy também, em julho de 2015. Por quê? O InstaEasy é exatamente aquilo que eu fazia manualmente, ficava seguindo as pessoas. Só que o InstaEasy ele é feito de forma automática. Então, o InstaEasy é uma ferramenta que ele proporciona para as pessoas organizarem ali dentro todos os Instagrams, as hashtags, e faz com que o seu próprio Instagram comece a seguir quem está naqueles outros Instagrams. E aí você começa a ter seguidores, as pessoas começam a te conhecer. E aí, até 10 mil seguidores, eu fiz isso manual no Virei Noiva. E tomava muito meu tempo, porque eu ficava fazendo muito isso, porque a gente empolga. A gente fala, nossa, estou ganhando seguidor, estou ganhando gente aqui, as pessoas estão interagindo. E eu comecei a fazer muito, mas eu perdia tempo fazendo isso. Então, o InstaEasy foi uma solução para me ajudar com o Virei Noiva, porque eu perdia muito tempo nisso. E também, ao mesmo tempo, a gente viu que isso iria ajudar muitas pessoas. E aconteceu do Instagram, ele hoje é uma das principais redes sociais, graças ao Snapchat, que não é tão famoso mais. Então, o Instagram ficou muito mais conhecido, todo mundo teve que ir para o Instagram, todas as empresas. E aí isso potencializou ainda mais a nossa ferramenta, que hoje a gente tem mais de
3.000 clientes ativos, que é por mensalidade. E o nosso curso, que é um curso online para profissionais de casamento, que a gente vende através de lançamentos. Então, por isso que tem toda a relação, que começou no Virei Noiva, que levou para os profissionais, que levou para o InstaEasy. E aí, a nossa mudança para Rio Preto. Quando que a gente mudou para Rio Preto mesmo? Foi o seguinte, eu e o meu namorado, a gente morava em São João del Rei, nós éramos de Minas, e quando o InstaEasy, a gente estava conseguindo ter clientes com mensalidades, assim, acho que a gente estava fazendo 30 mil por mês, mas a gente pegava todo o dinheiro e reinvestia. E aí a gente, ao todo, já tinha feito, assim, se fosse somar os lucros, uns 100 mil no InstaEasy. E no mercado de casamento, a gente tinha feito um curso, tinha lançado a primeira turma do curso, e a gente fez 6 dígitos em 7 dias, que isso é 100 mil reais em 7 dias, utilizando a fórmula de lançamento. E aí que a gente falou, nossa, agora deu certo, então a gente vai mudar para Rio Preto. Só que o dinheiro do InstaEasy estava todo sendo reinvestido para crescer, para ter mais clientes. E o dinheiro do mercado, do curso, tem 30 dias para cair na conta, porque o Hotmart, os produtos online, a gente dá 30 dias de garantia. Então, 100 pessoas compraram o meu curso, mas eu só ia receber o dinheiro daqui 30 dias. Aí a gente veio para Rio Preto, eu e meu namorado, sem nenhum dinheiro. A gente pegou dinheiro emprestado do pai do nosso sócio, porque eu não podia nem de jeito nenhum falar para minha mãe que eu ia mudar sem dinheiro, que ela ia me matar. Eles já não acreditavam muito o que a gente estava fazendo. Então, foi com dinheiro emprestado, que aí assim que o dinheiro caísse na conta, a gente devolveria. Mas foi nessa situação que a gente veio. Mas uma das coisas que, durante esse tempo que eu queria passar para vocês, e que, às vezes, a gente está em situações difíceis, a gente acreditava muito que ia dar certo, sabe? Então, isso fez a gente dar certo, porque naquela época que a gente não tinha lançado ainda, a gente já tinha tentado vender, mas não vendia tanto quanto a gente precisava para ter lucro. A gente, às vezes, ia almoçar no restaurante popular, que era uma comida muito simples, e a gente estava lá, mas a gente estava feliz, porque a gente estava visualizando já o nosso futuro. Então, eu acho que quando a gente está no momento da nossa vida de que a gente precisa crescer, a gente precisa conseguir dar certo, quando a gente tem uma visualização que aquilo vai dar certo, a gente conseguir enxergar as possibilidades que vão fazer você conseguir, isso ajudou muito. E eu me apeguei muito à fé também, porque eu estava muito desesperada uma época, eu falava assim, Conrado, isso não vai dar certo, e as nossas famílias, ninguém estava entendendo o que é aquilo, um blog de noiva, uma psicóloga com um blog de noiva, e o que eles estão fazendo na internet, fico o dia inteiro em casa no computador, e a mãe do meu sogro, tem gente rindo ali, você se identificou? Identificou? Aí a gente morava num condomínio, eu falava assim, nosso porteiro vai achar que a gente faz o quê aqui, que a gente fica o dia inteiro jogando joguinho no computador. E ninguém entendia. A minha sogra também não entendia. Ela falava assim, eu acho que vai dar certo. E ela ajudava a gente, emprestava dinheiro. Então, muitas vezes, ela que teve que pagar as contas do mês para a gente. Mas ela acreditava mesmo assim, não, mas o que é isso que eles estão fazendo? E, então, era só para trazer essa fase que a gente estava, que foi essa virada. E eu entrei assim, de cabeça. Eu lembro que eu fui num retiro e eu me agarrei muito, assim, estava acreditando muito, eu saí de lá e eu comecei a criar um projeto social, e eu tive algumas sessões de coaching. E aí, nessa sessão de coaching, eu pude perceber uma coisa, que quando eu saí do retiro, eu já tinha feito o curso de desenvolvimento pessoal, que me ajudou muito, chama Fórum Landmark, que ele possibilita que você consiga alcançar o que você quer na sua vida. Então, esse curso que chama Fórum Landmark, com esse apego que eu tive à fé, me ajudaram a criar esse projeto. E eu estava tão fortalecida que foram 19 dias de arrecadação, minha cidade tem 30 mil habitantes, que eu consegui 57 cestas básicas para doar para famílias carentes e tudo mais. E depois disso, isso foi em dezembro, no Natal, foi uma campanha de Natal, eu consegui fazer com que a cidade inteira me apoiasse, me ajudasse, jornais, o rádio, todo mundo estava me ajudando. E eu consegui muita coisa, todo mundo falou assim, Bruna, não vai dar certo, desiste,
tá muito em cima da hora, você não vai conseguir nada. Eu falei, gente, não tem problema, se eu conseguir uma cesta, tá ótimo. Se eu conseguir 1 quilo de alimento, tá ótimo. Então, eu estava nessa vibe que vai dar certo e não tinha ninguém me apoiando. Assim, eu vou te ajudar. E quando eu comecei a agir, as pessoas foram me ajudando. Mas, na hora, todo mundo falou para eu desistir, que era mais ou menos o que acontecia no meu projeto. Eu estou querendo que vocês linkem uma coisa com a outra. Porque eu fiz em 19 dias, foram 57 cestas básicas, com um monte de brinquedo, com um monte de roupa, que as pessoas não conseguiram nem pegar a quantidade de roupas que tinham, foi muita coisa. E eu estava nessa vibe quando eu fui fazer o meu lançamento de 6 dígitos. Então, tem total relação que eu percebi isso no coaching, porque aquela pessoa que fez 57 cestas básicas foi aquela mesma pessoa que fez 100 mil em 7 dias. Então, você acreditar, eu estar na energia, eu estar na garra, eu acreditar, poderia qualquer pessoa falar para mim que não ia dar certo, que eu acreditava que ia dar certo. Então, eu estava nessa energia de que eu consigo as coisas. E eu tenho certeza que foi isso que fez. É claro que você tem que falar muito, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento. Mas eu estou contando mais essa parte do que eu acredito que me moveu muito. E acredito que em todas as fases, né? Aquela foi uma fase, agora eu preciso de outra coisa para me mover também. Agora eu tenho novos desafios. Não que agora esteja tudo ótimo, não tá, não tenho tempo para nada. A Sara sabe, minha vida é uma loucura, uma correria, mas eu estou em novos desafios, mas naquela época foi isso. E às vezes você está passando por um momento difícil, como eu passei um tempo atrás, e você talvez acredite que possa te ajudar nesse momento. Eu quis compartilhar isso aqui, que foi uma coisa que eu percebi. E eu acho que pode ser bom para vocês. Mas, enfim, esse slide aqui foi até o meu marido que quis colocar, porque ele zoa bastante. Ele fala assim, as pessoas perguntam, nossa, mas por que Rio Preto? Porque eu e meu marido, nós somos de Minas. Por que Rio Preto? Aí o Conrado fala assim, porque lá tem 8 McDonald's, lá é muito desenvolvido. Por isso que eu quis mudar para lá. Então, ele sempre responde isso para as pessoas. 10, então vou atualizar. Ele falava 8, 9, então são 10. 10 McDonald's, mudamos. 10? Tá bom. Eu achei que era 10 McDonald's. Não, então tá. Você falou bem na hora do número. E ele falou assim, tem estacionamento grátis também lá no shopping, você não paga para parar o carro. Então, ele fica falando isso para as pessoas. E aí, esse aqui foi o nosso primeiro escritório. Vocês viram agora por aquele vídeo como é que é o nosso escritório. Esse primeiro, ele tinha 19 metros quadrados, que ele também gosta de falar que era um carandiru, porque era muito mais gente do que poderia ter. No contrato era para 6 pessoas, chegou uma fase que tinha 12 pessoas ali, então ficava todo mundo apertadinho até a gente mudar para a sala nova. E aí, eu quis trazer aqui a razão de existir da WEDBiz, que é empoderar, desenvolver, facilitar e viabilizar pequenos negócios e empresas, ajudando-os a gerar valor para a sociedade. E nós, como nós estamos hoje, vocês viram aí esse time nosso, mas 36 colaboradores, 3 somente hoje chegaram na nossa empresa. Então, a gente está crescendo cada dia mais, a gente está com vagas abertas, se souberem de alguém deseja trabalhar na WEDBiz, vocês podem falar para enviar o currículo. E a gente trabalha muito agora com uma cultura forte e lugar de gente feliz. A gente busca isso. E nesse vídeo a gente quis passar isso para as pessoas que não nos conhecem. E a gente busca ter processos mapeados, indicadores, e também um modelo de gestão de OKR. A gente implantou, está sendo o segundo trimestre que a gente vai utilizar os OKRs, mas depois vocês podem pesquisar melhor. A gente utiliza o CoBlue, não vai dar tempo de falar muito sobre eles, mas você coloca objetivos e resultados-chave. Então, você faz com que todo mundo da empresa, os colaboradores, você não fique passando tarefas para eles, mas você coloca um objetivo bem alto, e aí você, junto com eles, vocês montam os resultados-chave, que é qual que é a forma que você vai avaliar os seus colaboradores, qual é a forma que você vai ver se aquilo está sendo feito. Então, não é através de tarefas que você passa no dia a dia, mas sim do resultado-chave, que, no caso, a gente escolheu fazer por trimestre. Então, cada trimestre, a gente cria novos objetivos e novos resultados-chave. E também a gente trabalha muito a nossa marca empregadora. A gente não fazia isso antes, mas agora
de uns 6 meses para cá, a gente está trabalhando bastante. E esse vídeo que a gente fez é muito para isso também, para fortalecer a nossa marca empregadora, para mostrar como que a nossa empresa e que a gente nós queremos ser reconhecidos como uma das melhores empresas para se trabalhar. E aqui alguns dos prêmios que a gente já ganhou, algumas conquistas que a gente teve. E são pessoas que são lugares que nos ajudam a desenvolver e tudo mais. A gente faz parte do LEAD Futuro. A gente ganhou dentre as 20 melhores empresas e microempresas no Great Place to Work. Nós vamos para o Web Summit, que é em Portugal, que é um evento de startups muito grande, é o maior do mundo. A gente foi selecionado também. A gente também está no programa do Sebrae. Enfim, temos outras associações que não vai dar tempo de falar tudo certinho. Mas agora eu queria mostrar para vocês sobre o efeito viral, o que é a missão e a visão, mas, na verdade, nem é só para vocês saberem o que é a missão e a visão. Eu acredito que todo mundo aqui tenha uma startup, uma empresa, ou se não tem, pense em ter. Mas a gente não tem tanto tempo que a gente criou isso daqui. Mas você tem uma missão, uma visão, que os seus funcionários, seus colaboradores, eles saibam, eles possam ver o que você quer, para onde você quer ir. Isso possibilita que eles estejam mais presentes com você. Isso possibilita que eles sonhem junto com você e eles agarrem ali o que vocês buscam. Então, é muito importante a gente colocar a missão, a visão, e a empresa fica bem mais organizada quando você faz isso, coloca os valores, o que você busca. Então, a missão do efeito viral, que é onde a gente tem o Insta Easy hoje, é ajudar empresas a serem mais lucrativas através da exposição dos seus negócios nas mídias sociais. E a visão é impactar 20 mil empresas em 2018 através de soluções simples e eficientes. E a missão do mercado de casamento é possibilitar, através da capacitação especializada, que os profissionais de casamento eles sejam reconhecidos e bem-sucedidos. E a visão é nós sermos a primeira escola profissionalizante do mercado de casamento, com 2.000 alunos em 2018. Nós temos no mercado de casamento, que eu falei para vocês, o curso. É um curso de marketing voltado para você atrair mais noivas. Só que nós estamos agora em pesquisas de novas soluções, porque nós queremos ser uma escola do mercado, para a gente formar profissionais de casamento e ajudar com que eles sejam bem-sucedidos, com que eles consigam clientes e eles tenham sucesso nas suas carreiras. Então, são esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei aqui disponível. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu queria, que é mostrar mais essa parte de você não desistir, de que em todos os momentos a gente tem desafios. Agora a gente está com milhões de desafios e nunca vai parar. Sempre que você vence um, aí você tem mais um monte pela frente. Então, você buscar se fortalecer, você buscar trabalhar com a sua mente, você buscar cursos e vocês estarem aqui como vocês estão, que vocês estão no lugar certo, vocês estão buscando educação, vocês estão buscando aprender coisas novas, se relacionar com pessoas da mesma área, com pessoas que pensam da mesma forma, e reconheço vocês por estarem aqui essa noite. Bom, muito obrigada pela atenção. Então, o Paulo já está aqui. Vou deixar o palco com ele. Bem-vindo, Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Vladimir e o pessoal todo do NJE pelo convite, ao Ezequiel, que eu sei que participou da minha indicação. E eu queria falar um pouquinho com vocês. Acho que o que eu tenho para falar vai partir para uma ideia mais um pouco de validação de modelo de negócio e o que a gente tem feito. Eu não tenho um Day One tão bonito e tão empolgante para contar para vocês, mas as dificuldades são as mesmas. Para falar um pouquinho sobre validação, eu queria... Para falar um pouco sobre validação, eu queria contar para vocês como que a nossa validação do modelo de negócio está transformando uma empresa de tecnologia em uma empresa do ramo imobiliário. Eu acredito que essa mudança nossa e essa migração é muito importante para quem está começando um negócio. Para a gente falar um pouquinho sobre a Interap Tecnologia, um pouquinho sobre essa mudança, eu queria primeiramente falar um pouco sobre a Interap Tecnologia. Eu sou um dos sócios fundadores da Interap Tecnologia, junto com o Rodrigo Clear, que está aqui no cantinho. Ergue a mão aí, Rodrigo. É meu sócio. Tínhamos um outro sócio e eu queria contar um pouco desse início para a gente entender por que a gente teve uma ação de pivotagem tão grande. A ideia da
empresa surgiu em 2015, enquanto a gente estava no grupo de banco de dados da Unesp. Trabalhávamos muito com pesquisa e desenvolvimento. Muito não, única e exclusivamente com pesquisa e desenvolvimento. Eu estava no mestrado, o Rodrigo até então... eu tinha terminado o mestrado, o Rodrigo estava começando o mestrado, e surgia aqui na cidade, tinha um movimento Startups Rio Preto e muita informação sobre empreendedorismo. Eu tinha uma ideia de que eu queria empreender e que eu não queria ter uma vida acadêmica, mas não sabia muito bem como, não tinha noção nenhuma de mercado e de como que eu ia fazer isso. Em meio a essa tentativa de tentar uma ação de empreendedorismo, a gente teve um pequeno contato com o mercado imobiliário, mas um contato como desenvolvedor de software para o mercado imobiliário. A gente desenvolveu um portal imobiliário, um site imobiliário, e tínhamos, então, ali uma pequena noção de como funcionava o mercado imobiliário. E aí a gente teve uma ideia, bolamos uma ideia ali para tentar começar a empreender, a ideia de um sistema de recomendação. Quem usa Netflix? Todo mundo? Netflix? Netflix, o que ele faz? Conforme a gente assiste filmes, assiste séries e a gente vai tendo interações com o Netflix, ele passa a oferecer conteúdo totalmente direcionado a você. Ele vai entender o seu perfil e vai te entregar algo parecido com o que você gosta. Geralmente, ele te coloca numa bolha de tudo aquilo que você gosta. A gente imaginou fazer isso para o mercado imobiliário. Ora, se os motores de busca do mercado imobiliário não funcionam de forma adequada, a gente pode trazer essa ideia de inteligência de recomendação que o Netflix e outros players executam para o mercado imobiliário. Então, ótimo, essa ia ser a nossa tentativa de empreendedorismo, ia ser por meio disso. Então, a gente tinha ideia, e aí, nesse ponto, o que faltava, na nossa visão, no momento, era o dinheiro. Óbvio que era uma aplicação de inteligência artificial, uma aplicação de inteligência computacional, e isso demanda um certo investimento para o desenvolvimento. Como estávamos na academia, para quem fez universidade pública ou já trabalhou com pesquisa, conhece a FAPESP. A FAPESP é uma agência de financiamento que fomenta a pesquisa tanto dentro de universidades, e ela tem uma linha de pesquisa que é o chamado PIP, que é Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Então, nossa ideia era buscar o recurso via FAPESP para conseguir alavancar essa ideia de fazer o sistema de recomendação para o mercado imobiliário. Escrevemos o projeto, submetemos o projeto e fomos aprovados na primeira fase. Depois de um ano, o recurso começou a chegar, mas a gente tinha aí, nessa primeira fase, R$200 mil em 9 meses para executar o projeto. E aí eu acho que não existe cenário melhor para começar uma empresa do que ter o dinheiro e ter a ideia na mão. Até então, a gente não tinha do que reclamar. A gente tinha a ideia e tinha o dinheiro. Antes de continuar, eu queria só contextualizar um pouquinho mais o que seria o sistema de recomendação, mas a ideia nossa é que todo site de busca de imóveis, seja ele um site de imobiliária ou de portal, ele responde igualzinho para qualquer pessoa que está efetuando a busca. A nossa ideia era, se alguém vai buscar casas para alugar em São Paulo, eu vou ter um perfil e cada perfil vai receber a melhor oferta. Basicamente é isso que a gente tinha ideia de fazer. E aí a gente bolou o nosso modelo de negócio, nosso Canvas. Acredito que todo mundo começa a trabalhar um pouquinho com a visão de startups, monta o Canvas. E aí aqui eu queria destacar uma coisa. Quando a gente montou o Canvas, qual que é o foco? Se eu vou fazer um ótimo motor de recomendação, ou seja, eu vou fazer um sistema inteligente de busca de imóveis, para quem que eu vou vender? Para quem vocês venderiam um sistema desse? E aí? Imobiliárias e portais, foi o que veio à nossa mente inicialmente. Quem que tem problema de oferecer imóvel? Imobiliárias. É isso que seria o nosso foco. E o que a gente tinha para oferecer para as imobiliárias? Um motor de busca que iria aumentar a geração de lead deles, geração de contatos e, obviamente, ia aumentar as vendas. Era isso que a gente tinha em mente. Então, tínhamos o dinheiro e essa ideia. E aí, graças a Deus, a gente teve um divisor de águas na nossa história, que foi um treinamento também oferecido pela FAPESP. Esse treinamento era muito simples. A ideia central do treinamento é entrevistar potenciais clientes com o intuito de validar ou invalidar cada item do modelo de negócio. Então, antes mesmo da gente começar a consumir o dinheiro investido, a FAPESP ofereceu esse treinamento para que a gente pudesse validar o modelo de negócio. E aí um resumo rápido do treinamento, de qual que é a ideia do treinamento aqui. Primeiro, tratar cada item do modelo de negócio como uma hipótese. Eu, particularmente, o Rodrigo também, o Carlos, que na época era nosso sócio, nunca tinha imaginado olhar o modelo de negócio e tratar cada coisa como uma hipótese. Para a gente, qual que é a ideia? Eu monto meu modelo de negócio, implemento aquilo que eu quero vender e parto para a venda. Então, a primeira ideia do treinamento é, não é assim que funciona. Cada item do seu modelo de negócio tem que ser tratado como uma hipótese.
fazer um processo iterativo para validação de hipóteses. Nessa época, para quem não sabia nem que um item de modelo de negócio é hipótese, processo iterativo de validação fazia menos sentido ainda. E a maneira de validar cada hipótese, ou seja, se aquilo está certo ou está errado, se vai funcionar ou não, a ideia é validar por meio de entrevistas. E a sugestão do treinamento, 15 entrevistas por semana, 7 semanas, 105 entrevistas. E aí uma visão, faca na caveira, BOP, durante o treinamento. O que seria isso? O pessoal, os americanos que vieram dar esse treinamento são muito sérios em relação à metodologia, então não há desculpa de eu não conseguir fazer as minhas entrevistas da semana, eu não consegui agendar, não tive tempo, então uma cobrança muito séria em cima de fazer as entrevistas semanas após semanas. A ideia do faca na caveira deles era da missão dada, missão cumprida. Então, se a gente vai sair para fazer 15 entrevistas nas semanas, eu vou ter que dar um jeito de, dentro de 7 dias, agendar 15 entrevistas e fazer as 15 entrevistas. O que não é fácil para quem já validou algumas coisas e já tentou conversar com pessoas do mercado, é bastante difícil. Conseguimos, não chegamos a 105 ali que dava o total, mas a gente conseguiu fazer 103 entrevistas com pessoas de imobiliárias e pessoas dos portais. E aí o que eu quero contar agora, o que eu vou falar para vocês, é o aprendizado que a gente teve com esse tanto de entrevista e o que esse tanto de entrevista mudou no nosso modelo de negócio. O que a gente aprendeu sobre fazer entrevistas para validação? Primeiro, é possível validar ideias por meio de entrevistas fazendo as perguntas certas. Por que eu gosto, que eu acho bastante interessante o uso de entrevistas? Você não gasta dinheiro. Quanto que a gente gasta para fazer uma entrevista? Um café, alguma coisa do tipo, e muitas vezes nem o café e a ligação. Só que aí a gente tem que ter um pouco de metodologia, a gente não pode fazer essa entrevista de qualquer maneira, essa entrevista ela tem que ser uma entrevista guiada. Primeiro de tudo, não tentar vender. Se eu estou tentando validar um modelo de negócio, validar um item, eu não posso tentar vender esse item nesse momento. Porque todo mundo tem aversão à venda. Quando a gente sentava com alguma pessoa do mercado, com um gerente de TI, ou mesmo o dono da imobiliária, e iniciava a conversa falando, eu estou pensando em fazer um sistema de recomendação, queria oferecer isso, a conversa logo era encerrada. Então a ideia é não tentar vender. Qual que é a ideia? Discutir sobre as dores que o cara tem. A gente ouve muito falar disso, mas colocar isso em prática é muito difícil. O que é discutir sobre dores? Você vai sentar com a pessoa, no nosso caso era o dono da imobiliária ou o gerente, assim por diante, e vai conversar como que esse cara gera lead, no nosso caso, que a gente queria fazer um motor de recomendação. Então a conversa é, de onde vêm seus clientes vêm direto da imobiliária ou eles vêm da web, quando eles vêm da web, eles são do portal ou são do site, e assim por diante. Naturalmente, se a tua solução afeta uma das dores que ele tem, naturalmente ele vai chegar na dor que você quer falar, e naturalmente você vai chegar na solução. E aí, em seguida, se você conseguiu chegar na dor, conversar sobre a dor, você comenta sobre a sua solução, ainda sem falar da ideia de venda. E se você tivesse um sistema que faz isso? E se você tivesse algo para te ajudar nisso? E aí, se o produto é bom, se você consegue validar algumas coisas, aí você vai ter reações deles. Essas reações, obviamente, podem ser positiva e negativa. E o grande lance aqui é anotar os feedbacks para dar prosseguimento. Então, a primeira ideia que eu queria passar para vocês é que sim, é possível validar muita coisa de um modelo de negócio sem gastar dinheiro e fazendo entrevista. Segundo aprendizado, perguntas diretas não funcionam. Se eu virasse para qualquer um dos donos de imobiliária, dos gerentes de imobiliária, fizesse uma pergunta de sim e não, do tipo, você utilizaria um sistema de recomendação igual ao do Netflix no seu sistema, na sua empresa? Ele ia falar sim. Simplesmente porque era o sistema igual ao do Netflix. Então, não resolve. Perguntar para ele sim e não chega no resultado que a gente queria. Formulários não funcionam. Muito incentivado por ser muito incentivado fazer 15 entrevistas na semana, muita gente decidia por fazer um Google Forms e enviar para uma lista de e-mail enorme aquelas perguntas que seriam feitas na entrevista. Não funciona. O objetivo não é ter as respostas diretas da pessoa, e sim sentir as reações delas perante o seu modelo de negócio. Entrevistas online funcionam parcialmente, pelo mesmo motivo. Quando você está entrevistando alguém para validar alguma coisa, você está muito preocupado com as reações. E o online já tira um pouco disso. Quem está acostumado a fazer reuniões online sabe que nem sempre você tem o mesmo feeling. Entrevistas por telefone somente em última opção. Cara, se você for falar com o Papa e o Papa só vai falar com você por telefone, é válido validar alguma coisa por telefone. Fora isso, não faz muito sentido. Um outro aprendizado, agendar entrevistas é muito, muito complicado. Por que a gente sentiu isso?
um dos players que a gente precisava falar, um dos segmentos de mercado que a gente precisava conversar eram os grandes portais. Quem que são os grandes portais? Quem conhece um grande portal imobiliário? Zap Imóveis. Zap e Viva Real, a gente pode citar aí, são os maiores. Mandar um e-mail no contato @zap falando tem uma solução para conversar sobre vocês, me atende, não vai funcionar. Então, a gente, para conseguir falar aí com 100 pessoas, a gente deve ter ligado para mais de 500 e trocado muitos e-mails e muitos nãos, muitas mensagens de LinkedIn sem resposta. Eu tenho ódio de alguns até hoje, eu vejo a pessoa falar, não me respondeu. E aí a gente tem mais um complicador. As pessoas, quando você tem um cliente final e quer conversar com ele sobre algum assunto, primeiro que elas desconfiam. É difícil você conversar com o cliente, vou falar sobre minha startup, vamos trocar umas ideias e tal. Geralmente as pessoas desconfiam. E as empresas são burocráticas. Geralmente você não precisa falar com o operacional da empresa. Para tirar algumas conclusões, você vai precisar falar com o gerente, com o diretor, com cargos um pouco mais altos. E as empresas são extremamente burocráticas para dar acesso a essas pessoas. Uma boa rede de mentores e amigos é essencial para isso. A gente conseguiu falar com o Zap, que é o maior portal, único e exclusivamente pela rede de mentores que a FAPESP nos ofereceu. Então, o nosso mentor, durante o treinamento, ele oferecia um software para o Zap, ele mandou alguns e-mails e a gente conseguiu, na outra semana, ir até lá e conversar com o Zap sobre a nossa solução. E o que ajudou muito nessa validação também, no agendamento de reuniões, é a questão do LinkedIn. Como que eu descubro quem é o gerente de uma empresa local, da Rodobens? LinkedIn. Como que eu descubro quem é o diretor do Zap? LinkedIn. Então, é assim que a gente encontrava quem era a pessoa que eu queria falar e tentava abordar ela de alguma forma. E aí vai na amizade, porque é difícil. Um outro aprendizado muito importante. Em empresas, aqui eu estou falando, a nossa solução é empresa para empresa, por isso que eu estou focando nisso. Quase sempre existe um sabotador da sua ideia. No nosso caso, a gente estava levando uma tecnologia para as imobiliárias ou para os portais, que era uma tecnologia para melhorar a busca. O sabotador que aparecia no nosso caso era sempre o gerente de TI ou o diretor de TI. Por quê? Qual que é a visão de vocês? Por que o cara vai sabotar? E aí? Porque ele está com medo de tirar o trabalho dele e, às vezes, ele fica um pouco receoso com aquela visão de que ele deveria ter buscado essa ideia. Ele deveria ter sugerido à empresa fazer isso. Então, o cara fica com o pé atrás. No nosso caso, a gente percebeu que o sabotador ele ensinou a gente muito mais do que as pessoas que falavam sim. Então, o que acontece? O sabotador fazia questionamentos a respeito de como a solução ia funcionar. O sabotador falava, mas como que você vai atender? O cara que gostava da ideia, muitas vezes ele falava um sim para encerrar a reunião. Então, o sabotador, apesar de ser um cara que inicialmente ele vai contra a sua ideia, ele ajuda muito no momento de validação. E é possível transformar o sabotador em um apoiador do projeto. Porque se você demonstrar para ele que ele tem um determinado valor e que ele vai se beneficiar com a sua solução, talvez esse cara vire um parceiro. Bom, esses aqui, acho que aí a gente falou 5, 6 pontos, que foram os aprendizados que a gente teve sobre entrevistas. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês, o que é possível fazer com entrevistas. E agora eu vou citar um pouquinho, depois aí de 103 entrevistas, o que mudou para o nosso modelo de negócio. Lá atrás, a gente estava com a ideia de fazer o quê? O sistema de recomendação do Netflix para o mercado imobiliário e vender para a imobiliária. Era isso o negócio. E aí a gente tinha ideia, tinha dinheiro, só que a gente descobriu que a gente não tinha um modelo de negócio totalmente validado. Por quê? Primeira conclusão que a gente tirou. Imobiliárias não comprariam nossa solução. Isso ficou claro depois de 105 entrevistas. Não daria para vender um sistema de recomendação, seja ele como um serviço, seja ele baratinho, seja ele caro, seja ele fazer o maior gerador de leads para a imobiliária. Não ia vender. Por quê? Imobiliárias possuem dores maiores. A imobiliária ela não consegue nem usar, a imobiliária no geral, não sei se tem algum dono de imobiliária e eu estou criticando tanto o mercado. Mas eles têm dores maiores, eles não conseguem usar os próprios sistemas de gestão, eles não têm processos bem definidos, eles têm problemas de gerenciamento, eles têm problemas da relação imobiliária-corretor. Então, não é a dor principal dele a busca, apesar que deveria ser. Eles não entendem a tecnologia, usam placas e porteiros. Imobiliária, no geral, ama placa. Imobiliária consegue muito lead deixando placa na frente das casas, deixando placa nos terrenos. Então, é um mercado tradicional. E usam muito porteiro. O porteiro é uma tecnologia avançada para a imobiliária. Ele vai lá e negocia com o porteiro. O porteiro sabe todas as casas que estão ali disponíveis naquele condomínio, ele sabe todos os apartamentos daquele prédio, então o porteiro é um parceiro.
as imobiliárias não teriam pessoas para explorar o potencial da solução. Isso ficou claro com todo mundo. Algumas imobiliárias maiores até têm uma equipe de TI, um time de TI que entendia o que a gente está fazendo, mas não teria uma equipe de TI que ia configurar um sistema, que ia saber colocar um sistema de recomendação no site, ou mesmo que ia saber explorar o potencial que o sistema tinha. Utilizam portais para a captação de leads, o site é apenas um acessório. Isso não desanimou muito, e é uma coisa que, se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento do mercado, era simples de fazer. Talvez a gente nem precisaria das entrevistas. O site para a imobiliária, que é onde ia atuar a nossa solução, ele é só um acessório. A imobiliária, geralmente, ela paga para os portais para gerar lead. Então, uma tecnologia que vai ser adicionada ao site dela não gera muito interesse. Estávamos em uma das maiores crises do mercado, redução de custos. Estamos. O mercado imobiliário foi um dos mais afetados pela crise que a gente tem nos últimos anos e está sendo muito afetado. Então, a gente estava com uma solução para um mercado que estava em crise. Toda a porta que a gente batia para falar de solução, não quero mais um custo fixo, não quero, preciso vender. E a gente teve muito contato com imobiliárias que tinha 6 meses sem fazer uma venda, 7 meses sem fazer uma venda. Então, essa distância nossa do mercado também foi prejudicial. E o mercado tradicional que faz muito uso de indicações. De novo, os porteiros. A gente teve numa imobiliária em São Paulo, na qual a gente conversou com eles, era um senhor, o dono da imobiliária, e eu expliquei para ele, falei, mas o sistema de recomendação vai te gerar mais lead e tal. Ele falou, meus leads são gerados na vizinhança. A maneira com que eu gero lead é porque faz 50 anos que eu tenho minha imobiliária aqui nesse bairro em São Paulo, e todo mundo aqui em volta me conhece. Eles nem buscam a internet, eles vêm aqui. Então, assim, o que eu queria mostrar com isso, as imobiliárias não comprariam nossa solução, tudo o conhecimento que a gente adquiriu por meio das 103 entrevistas. Por outro lado, como as entrevistas foram feitas com pessoas do mercado imobiliário, no sentido da imobiliária, da venda, e com algumas pessoas que estavam comprando, algumas pessoas que estavam na jornada de compra, a gente conseguiu validar também que compradores e locatários sofrem. Então, apesar da imobiliária não ter intenção nenhuma de adquirir nossa solução, por outro lado, os clientes da imobiliária sofrem. Primeiro, usam a internet como principal meio de busca. Isso é um fato. As pessoas, quando pensam em comprar ou alugar, ela bate na internet. Apesar do dono da imobiliária e do mercado tradicional preferir que ela venha até ele. Então, isso a gente conseguiu perceber. Falta de confiança em corretores e imobiliárias. Isso é unânime. O corretor é sempre visto como uma pessoa não boa. E até entre os corretores. Isso acontece muito. É um mercado de muita tensão entre as partes. Outra coisa que a gente percebeu, baixíssima qualidade dos anúncios via internet, falta de informação. Hoje, a gigante maioria dos sites de imobiliárias que você entrar e até os portais, você vai perceber que há uma falta de informação muito grande. E essa falta de informação ela tem 2 motivos. Primeiro, o operacional, que eles não conseguem manter aquilo atualizado. E segundo, por uma vontade própria da imobiliária de não divulgar a informação com o intuito da pessoa procurar ele para ir virar um cliente. Então, isso é uma coisa do mercado. O Viva Real, que é um grande portal, ele luta para que as imobiliárias coloquem mais informação dos imóveis há muito tempo e não vem tendo tanto sucesso. Muito tempo gasto em busca na internet. Esse item está relacionado a todos os anteriores. Óbvio, se as informações são ruins e se eu vou na internet primeiro, eu vou passar muito tempo buscando. E outra dificuldade de quem está buscando também, a diferença entre anúncio e imóvel. A gente ouviu de muita gente que está procurando imóvel e ouve até hoje que ele vê um anúncio, tem uma descrição e quando o corretor leva ele até o imóvel é outro ou não tem certas características. Então, por um lado, validamos que imobiliárias não comprariam. Por outro lado, a gente validou que compradores e locatários sofrem e têm dores. E aí a gente validou mais um pouquinho de coisa com essas 100 entrevistas. A questão dos portais. O principal valor aí é o seguinte, portais imobiliários enxergaram valor na nossa solução. Quando a gente conversou com o Zap, quando a gente conversou com alguns portais locais aqui da cidade, a gente percebeu que eles entendem que o matching entre cliente e imóvel é péssimo. O que é isso? O motor de busca não atende a pessoa. A pessoa busca e demora muito para encontrar. Então, os portais realmente viram valor nisso. Por outro lado, o sistema de recomendação vai um pouco na contramão do modelo de negócio dos portais. Por quê? O portal o portal gera receita criando destaque, correto? Como que o portal ganha dinheiro? Quanto mais se paga, mais ele destaca. Se eu vou colocar um sistema de recomendação que vai levar o melhor imóvel para cada pessoa, eu vou ter um conflito aí do modelo de receita dele, do modelo de negócio, com o motor de busca dele. E outra coisa, que talvez é a principal, que eles não comprariam nossa solução por ter uma equipe interna.
Talvez alguém conheça o Quinto Andar, que é uma startup que trabalha com aluguéis. O Quinto Andar viu um valor muito grande na nossa solução, se interessaram muito, mas deixaram claro, esse tipo de solução eu não compraria de um terceiro. Eu gostaria de fazer esse tipo de coisa internamente. Vocês não querem trabalhar para mim? Manda o currículo. Foi mais ou menos essa a conversa do Quinto Andar. Então, a gente tem 3 coisas aí. Os locatários e compradores sentem dores, as imobiliárias não comprariam e os portais viram valor, mas também não comprariam. E aí a gente tinha o quê? Dinheiro, não muito, mas um pouco, ideia e não tinha um modelo de negócio totalmente validado. Tínhamos 2 conclusões. Primeiro, a tecnologia gera valor ao mercado, baseado na visão dos portais. A tecnologia é interessante ao mercado em relação a fazer recomendação e usar o modelo Netflix para recomendar imóvel. Os players atuais não comprariam. A gente aí, então, tinha 2 soluções. Primeiro, ou explorar o sistema de recomendação em outros mercados, porque eu sei que a tecnologia é útil, ela funciona, eu acredito nela, mas esse mercado não vai comprar. Ou a segunda opção, aplicar a tecnologia no mercado imobiliário, se tornando um player. Isso ficou claro para a gente ao final do treinamento. Então, por meio de 105 entrevistas e sem ter que investir todo o dinheiro que a gente tinha da FAPESP, a gente chegou à conclusão que de 2 uma, ou ia vender o sistema de recomendação para outro mercado, ou ia nos tornarmos uma empresa do mercado imobiliário. E aí que nasce a Sua Casa Online, muito da coragem do Rodrigo, de sair lá do nosso escritório gelado em computação e se propor a virar corretor. Porque se a gente ia virar um player do mercado imobiliário, pelo menos um de nós, um da equipe, vai ter que entender de fato quais são as dores e como que o mercado imobiliário funciona. Se foi assertivo ou não, hoje eu acredito que sim. A gente poderia estar trabalhando somente com tecnologia em outros mercados e ainda é uma possibilidade. Mas para esse momento, a melhor opção para a gente foi essa, nos tornarmos um player do mercado. Qual que era a ideia nossa? Se a gente vai trabalhar no mercado imobiliário, eu quero aplicar tecnologia computacional própria, porque eu tenho poder de desenvolver isso, tenho know-how e tenho dinheiro para isso, em todo o processo, busca, análise e compra. Eu vou utilizar a tecnologia para fazer isso. Vou trabalhar na qualidade dos anúncios, com as informações sinceras, porque eu vi que é uma dor de quem está comprando. Para quê? Para eu criar um diferencial em relação ao mercado tradicional. E repare que até aqui, no momento que eu estou falando que a gente vai trabalhar no mercado imobiliário, eu não falei se a gente ia ser uma imobiliária, se eu ia ser um portal, se eu ia ser um outro modelo de negócio que ainda não estava previsto, que não existia no mercado. A gente decidiu trabalhar como um player do mercado imobiliário. E aí a gente caiu num outro problema. Tínhamos já feito muitas entrevistas, mas a gente precisava validar as ideias que a gente tinha para o mercado imobiliário, de novo, sem investir muito dinheiro. Porque o dinheiro da FAPESP já estava chegando ao fim, os dinheiros de projetos de desenvolvimento que a gente tinha também já estavam chegando ao fim, então a gente tinha que validar algumas coisas sem gastar muito. E aí a gente partiu para fazer alguns MVPs. E aí, sempre que a gente ouve essa palavra MVP, a gente sempre pensa num protótipo, né? Num sisteminha um pouco mais simples que faz alguma coisa. O nosso MVP tinha pronta só a coragem. A coragem e a vontade do cliente de vender imóvel. Não tinha nada além disso. Os primeiros MVPs, a gente não desenvolveu nada e usamos somente as ferramentas que tinham disponíveis. Qual que era a ideia inicial com a validação desse MVP? Ajudar a corretor imobiliário a efetuar a venda. A gente queria fazer isso porque, quando tivesse pronta a solução ia fazer isso. A gente criou a identidade visual, Sua Casa Online, uma página no Facebook, começamos com campanhas patrocinadas, investindo um absurdo de R$10 por dia, muito investimento, vendemos casas com R$10 por dia. Investimos em portais imobiliários, e aí a gente começou a vender os estoques de um parceiro corretor e alguns lançamentos. Então, tudo aquilo que eu queria validar, que era a ideia de informação sincera, a ideia de atender bem o cliente, e tudo aquilo que o sistema de recomendação iria fazer, a gente validou sem ter nada implementado. O objetivo era validar o modelo de negócio e até então o nosso modelo de receita era 20% em cima da corretagem do parceiro que iria vender. Começamos aí com Sua Casa Online no Facebook, talvez alguns de vocês já devem ter visto alguma publicação nossa. E o que tem aqui que não tem imobiliária nenhuma? Boas fotos, muito bem trabalhada cada uma delas, na mão uma a uma. Muitas informações sinceras e escancarando tudo aquilo que todo imobiliário esconde, a gente foi lá e mostrou. Para tentar validar, será que é isso que o comprador quer ver? Será que é isso que vai fazer gerar mais vendas? E aí a gente teve alguns resultados. Logo de cara a gente vendeu 2 apartamentos, um de terceiro e um de leilão.
Tivemos um alcance satisfatório em volume de atendimento via Facebook, porque é fácil você medir quanto você investe e o retorno. É só você medir as taxas de conversões ali que funcionam bem. E aí a gente fez algumas validações. Primeiro, corretores e imobiliárias não querem compartilhar seu estoque. Já tinha um problema. A gente não conseguiria ser uma plataforma que ia intermediar, porque nenhum corretor gostaria de compartilhar o estoque deles. Eles têm um carinho muito grande com o estoque, porque é assim que eles ganham dinheiro. Passar um cliente a um corretor é arriscado. Por quê? O corretor, de certa forma, ele via nosso modelo de negócio, eu custava para ele 20% da corretagem, logo, quando ele ganhava meu lead, ele tentava vender outro imóvel que não era o meu, compartilhado com ele, e eu perdi o lastro com o cliente, acabou, eu estava fora da jogada. Infelizmente, é assim que funciona o mercado. Aí alguns pontos positivos. Apesar da crise, as pessoas querem comprar. Então, todo mundo no mercado imobiliário falava, está em crise, mas gente buscando, tinha muita gente buscando, muita gente procurando a gente para comprar. E a gente concluiu também mais uma coisa, que campanhas patrocinadas são mais efetivas que portais imobiliários. O investido no portal para a gente era muito caro, talvez por conta do pouco recurso que a gente tinha. Então a gente decidiu ficar com as redes sociais. Algumas conclusões, o mercado tem dores, só que aí a conclusão do modelo de negócio não dá para vender estoque de corretor. Eu vou ter que ter uma carteira própria para continuar validando as nossas ideias, eu vou ter que captar imóvel. Se eu não captar imóvel, eu não vou conseguir vender. E a gente partiu para um MVP 2 aqui. Efetuar a intermediação de vendas com o corretor próprio, clear o sócio, vendedor. Continuamos com o Facebook, ainda usamos um pouquinho de portal, começamos a vender imóveis captados por nós mesmos junto com os proprietários. Mesma questão, validar todas as ideias que a gente queria. Modelo de receita agora era corretagem completa. A gente deixou de ser um intermediário, uma ponte entre os dois, e o modelo era de venda era direto. E aí a gente teve alguns sucessos, alguns aprendizados. Ali a gente teve uma campanha de não muito investimento que atingiu 37 mil pessoas no Facebook, um volume legal, muito lead gerado, muita gente do mercado imobiliário começando a copiar a postagem da maneira que a gente faz, muita gente pegando essa foto. Quantas vezes essa foto já foi copiada, Claire? Umas 30. Umas 30 vezes o pessoal pega essa foto da piscina, que ela foi tirada por nós, a gente que captou o imóvel, mas como essa foto chama atenção, o pessoal pega, monta um anúncio igual a gente e começa a fazer. Isso incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo diz que a gente estava num caminho interessante, num caminho legal. Validamos mais algumas coisas. Não é possível vender um leque grande de produtos. Qualquer pessoa que fosse do mercado mais velho talvez ia perceber isso. A gente teve que apanhar um pouco para perceber isso. O ideal é atuar em nichos específicos, porque muita gente procurava a gente para uma casa e a gente não tinha um volume grande de casas parecidas para oferecer. Dentro de um nicho atacado, a gente tem que ter muita opção. Foi uma conclusão que a gente tirou. E no momento, a grande dor do negócio era preço e crédito. Não adiantava eu ter o sistema Netflix de recomendação, porque no momento o que estava ferrando o mercado bastante era preço e crédito. O cliente cansou de mostrar imóvel, da pessoa ter vontade de comprar, as partes fecharem e no banco a pessoa não conseguir crédito. Ou no meio disso veio lá a época que os bancos começaram a pedir 50% do valor de entrada, e isso já eliminou uma parcela muito grande do mercado. Havia uma procura muito grande por casas residenciais em Badiba City, apartamentos em Rio Preto de 200 a 300 mil, e terreno em construção, que é a aquisição do imóvel na planta, era uma boa alternativa. Por quê? Ele solucionava a questão de preço e crédito. O terreno em construção movimentava o mercado por conta de preço e crédito. E continuamos aí com as nossas validações. Nessa terceira fase, vender terreno em construção era uma ótima oportunidade, o mercado mostra isso, bem como os atendimentos. Quando a gente olhava concorrente, todo concorrente, de certa forma, estava oferecendo terreno em construção. A gente precisava entender esse mercado e por que isso funciona. E caía no preço e crédito. Um único corretor não daria conta dos nossos atendimentos, porém, até hoje, temos um único corretor, não dando conta, mas com muita luta. E atuar em 3 frentes com 2 pessoas afetava negativamente. A gente está assoberbado, já estava assoberbado desde essa época, e a gente continua tentando solucionar esse problema. E aí a gente chegou na versão 4, que é mais ou menos o que a gente faz hoje, que é a sua casa online com foco no terreno em construção. A consultoria hoje é foco em casa na planta. O que a gente utiliza para captar cliente? Facebook, e a gente lançou o site. Pela primeira vez, a gente saiu um pouco da dependência de rede social para trazer um pouco de captação via site. O objetivo nosso é continuar
validando o modelo de negócio, só que agora é continuar gerando receita. A gente conseguiu gerar um pouquinho de receita e agora é um investimento. Quem acompanha o mercado imobiliário, quem está buscando casa, deve ter visto alguma coisa nossa, principalmente no Facebook. A gente tem investido um pouco mais agora, passamos um pouco melhor do que os R$10 por dia. Lançamos o site recentemente e continuamos lá com as publicações em Facebook. As publicações em Facebook hoje, com investimento relativamente baixo, a gente tem um alcance grande, quando comparado com outros mercados, e a gente faz alguns comparativos, a gente tem algumas soluções boas. O site começou a gerar alguns leads interessantes. A gente lançou o site, acho que numa sexta, né, Claire? Numa sexta, na segunda-feira ou na terça, quarta da outra semana, a gente tinha conseguido fechar o primeiro negócio via site. Então havia uma dúvida muito grande, porque hoje a pessoa pode preencher tudo que ela precisa para fazer uma simulação via site. A gente está validando isso. E a gente tinha uma dúvida muito grande se o cara ia colocar valor de FGTS, se o cara ia informar as coisas para a gente via site. E funciona. Fazendo as coisas certas, funciona e a gente consegue vender via site também. Resultados que a gente tem desse MVP. Primeiro, mais de 100 atendimentos por semana, por incrível que pareça, a gente consegue atender um volume gigantesco por pessoa com um corretor, tudo isso por causa do tipo de tecnologia e as maneiras que a gente tem trabalhado internamente, a gente consegue atender um volume alto. Temos hoje 25 casas em construção, líderes de mercados que a gente conhece aqui em Rio Preto trabalham na faixa de 50, 60 casas. E uma medida interessante é que a gente tem alguns contatos que 50, 60 casas com 16, 15, 10 corretores. A gente, com o modelo de negócio e validando tudo que a gente tem feito, a gente tem 25 casas com o super clear de corretor. Então, a ideia nossa, muita coisa do modelo de negócio que, externamente, a gente parece uma página de Facebook, mas internamente a gente tem conseguido alguns indicativos que mostram que o modelo tem funcionado. E aí, em termos de aprendizado, contei um pouquinho da história, mas o que dá para a gente concluir desses MVPs da sua casa online? Primeiro, é possível validar ideias sem investimentos altos. Eu acho que essa é a principal coisa, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Para quem está tentando validar um modelo de negócio, não saia implementando, não saia investindo muito em marketing, não saia criando grandes coisas. Dá para validar as coisas com pouco dinheiro, mas muito trabalho, muito esforço. Você trabalha dobrado para conseguir usar ferramentas que tem e não a sua. As entrevistas são excelentes para um primeiro momento, os MVPs vêm logo em seguida. Entrevista funciona? Funciona. O Claire sempre falou muito disso, mas ela tem um limitante. Chega um momento que você não consegue, certas coisas você não consegue validar via entrevista. Ela é boa para validar o começo do negócio, mas não dá para validar se a gente vai vender imóvel ou não sentando com alguém que vai comprar. Isso não funciona. O MVP pode não ser mini sistemas. É possível validar ideias com o que existe no mercado. Já falei um pouco disso. Toda vez que eu vou estudar, que eu vou ler algum livro que fala sobre MVP, sempre tem aqueles desenhinhos do carro evoluindo, do protótipo evoluindo, sempre com a ideia que o MVP é um sistema que está nascendo. Ele pode ser e deve ser. O nosso site hoje ele é um MVP nosso. Só que dá para você criar MVPs que não tem sistema nenhum. Você utiliza o que tem no mercado para conseguir validar suas ideias. Nem todo ato de pivotar precisa ser tão radical quanto a criação da sua casa online. Essa foi uma decisão nossa, que só foi possível porque um dos sócios decidiu, de fato, entrar nesse mercado. Talvez pessoas com o know-how de tecnologia que a gente tinha teria decidido por aplicar o sistema de recomendação em outros mercados. Foi uma decisão muito nossa se tornar um player do mercado para usar a tecnologia desenvolvida. Acho muito interessante fazer isso, só que, por outro lado, há um preço. Da mesma forma, a gente se identificou, e quando o Claire riu bastante da sua apresentação, foi na parte que você fala do esforço e do momento que você acha que não vai dar certo. É muito complicado. O Rodrigo ficou meses sem ter retiradas da empresa. Eu tive que trabalhar, prestar serviço para o Ezequiel para que eu pudesse conseguir me manter. E foi assim que a gente passou 3, 4, 5 meses até que o modelo de negócio começou a gerar receita. Então, a mensagem Sua Casa Online, eu tenho muito orgulho de onde a gente chegou pivotando dessa forma. Mas para quem quer se aventurar dessa maneira, tem que tomar um cuidado, porque vai demorar para a receita vir e vai demorar para que você consiga montar o modelo. Por outro lado, é muito interessante, o aprendizado é muito, muito grande. Beleza, mas e o sistema de recomendação? E aí? Validamos, estamos vendendo casa na planta. O sistema de recomendação tem apoiado algumas pequenas operações dentro da sua casa online, mas a grande questão é que o momento do mercado ele não é propício para o sistema de recomendação. A gente acredita muito na tecnologia,
ela vai funcionar e a gente vai continuar validando para que esse modelo chegue a juntar as coisas. A ideia nossa hoje é essa. A gente vai mudar o mercado imobiliário, principalmente porque eu não acredito na forma que as pessoas vendem e principalmente porque o modelo de corretagem, conversamos muito sobre isso na semana passada, o modelo de 5%, 6% de corretagem, ele vai sumir. Ninguém admite pagar 5%, 6% por um serviço malomeno. Agora, isso, de alguma maneira, esse mercado vai mudar. Então, nossa ideia é evoluir esse modelo de negócio que começou com casas na planta por conta do momento do mercado e adicionar tudo que a gente tem de tecnologia para tornar um player um pouco maior. Bom, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas, perguntas, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado ao convite do pessoal aí. Boa noite, gente. Meu nome é Luiz Carlos, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se você falou, de repente fiquei avoado aí. Essas 100 perguntas que você fez, qual foi o espaço de tempo? Essas 100 perguntas que vocês fizeram, qual foi o espaço de tempo? As 5 fases que passaram. Das perguntas. Ah, as entrevistas. As Isso. 100, desculpa, eu estava entendendo 5. 7 semanas. Ah, legal. 103 entrevistas em 7 semanas, com aquela ideia de 15 entrevistas por semana. Mas, assim, foi um volume muito alto e eu oriento que se a gente for validar alguma coisa por meio de entrevistas, esse período tem que ser curto, porque é chato pra caramba ficar só conversando. A gente sempre conversava sobre isso, a gente não tinha um produto, eu tenho uma conversa. Então, você não evolui muito com aquilo. Então, aquilo tem que ser muito intenso. Na época, na empresa, a gente teve que parar algumas outras coisas para fazer isso e estavam sob orientação dos americanos durante o treinamento com a FAPESP e os mentores ajudando a gente rapidamente conseguir chegar onde queria, que era a Zap, que era a Viva Real, as maiores e grandes imobiliárias em São Paulo também, que a gente conseguiu conversar um pouquinho. Mas foi um período de 7 semanas. Boa noite, meu nome é Marcela, a pergunta também é para o Paulo. Com relação a usar o Facebook, essa escolha inicial, vocês tiveram receio de estar usando um sistema, enfim, que não era de vocês e, portanto, vocês estariam, não sei se refém é a palavra adequada, mas, enfim, dependentes daquela plataforma, e a escolha pelo site era uma evolução natural que vocês foram sentindo, ou tem a ver, inclusive, com essa estratégia, uma vez que a gente está sabendo das mudanças do Facebook, quer dizer, sabendo que elas vão acontecer, mas sem saber quais serão elas, né? Bom, no início, a gente precisava validar as ideias, principalmente da qualidade do anúncio, que era fazer uma boa descrição e fazer uma boa foto e medir se isso gerava mais lead de forma rápida. E aí construir um portal nosso e construir o site de cara ia demandar investimento na construção, porque por mais que a gente ia desenvolver, mas ia tomar tempo do clear que ia estar vendendo, ele ia ter que estar desenvolvendo, porque o recurso que a gente tinha éramos nós mesmos. Então, a gente decidiu escolher uma plataforma que fosse rápida de eu testar isso, colocar boas informações. E aí já restringiu, ou era rede social, ou era portal imobiliário. E a gente começou nos dois. Só que o portal imobiliário partia de um investimento de R$500 por portal mês. Enquanto o Facebook eu conseguia brincar com R$10 dia, colocava de final de semana e ficava contando quantos leads geraram. Então, o Facebook foi uma coisa mais barata. E aí, a questão da evolução, do porquê que a gente pensou no site, tudo que a gente quer fazer de tecnologia, ela passa pelo site, passa por plataforma proprietária. O Facebook, então, ele nos limita nas validações, e sim, o Facebook está ficando muito caro. Na virada do ano agora, né, o que a gente conseguia com R$1.000 está custando 2. O que a gente conseguia com 500 está custando muito mais dinheiro. Então, o Facebook teve uma estratégia de subir preço e a gente começou a testar outros. Sendo que a gente tem que lembrar que a partir do momento que eu libero um site, uma plataforma própria, eu automaticamente também tenho que pensar no investimento para que tenha retorno. Se eu publico lá a sua casa online só como um site, ninguém entra, não tem uma visita. Então, a plataforma proprietária ela também vem com investimento de Facebook e Google para eu conseguir impulsionar ela. Beleza? Respondi? Boa noite, Danilo. Bom, parabéns, Paulo. Dando parabéns. A minha pergunta vai para você. Talvez o evento que seu atual marido e seu sócio foram forma de lançamento ao vivo. Deve ter sido. Vou na sua explicação. E eu queria que você falasse um pouco daquela sua timeline, daquele começo. Talvez aqui tem pessoas aqui que estejam começando, que estejam tentando. E aquele momento que a gente não tem tempo para dar conta de tudo, não tem o dinheiro que deve ter para dar conta de tudo. Para você ter dinheiro, você tem que abrir mão de tempo e começa com os recursos, que deve ter sido o seu começo ali.
O que você poderia falar mais para quem aqui está começando, está nessa fase? O que você poderia regredir um pouco, alguns 5, 6 anos aí, e falar para quem está nesse caminho, que tem várias ideias e é difícil você... Ali o seu projeto, a empresa virou 3 ali, você tem 3 frentes. Como você conseguiu começar com uma só, para depois ramificar para essas 3? Como você sugere esse começo para quem está começando e tem essas dificuldades que você teve lá atrás? Ok, ótimo. Bom, assim como ele estava falando no Facebook, a gente começou pelo Facebook também. A gente fazia anúncio, foi em 2016 que nós fizemos o primeiro lançamento do nosso curso, e também foi em 2015, final de 2015, que a gente fez do InstaEasy. Então, tudo, até hoje, eu faço no Facebook. Então, a gente faz essa questão de você fazer anúncio no Facebook, você chama as pessoas para elas serem capturadas para uma isca, uma recompensa, e aí a gente criava a recompensa, que era um workshop. Só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente faz. No mercado de casamento, Fórmula de Atrair Noivas, a gente começou a gerar conteúdo para as pessoas. Então, eu criei canal, eu criei o Facebook, criei Instagram, e a gente começou a fazer anúncio no Facebook. E aí, nessa fase, era somente eu, Conrado e Renan. E o Conrado era que fez os anúncios. A gente investiu R$10.000, que era o dinheiro que tinha dado lá da ferramenta do InstaEasy. Então, a gente pegou esse dinheiro do InstaEasy, na verdade, foram uns R$14.000. E a gente nunca tinha vendido muito ainda. A gente tinha vendido para umas 5 pessoas. A gente viu que vendia, mas a gente nunca tinha realmente vendido. Então, foi um desafio a gente pegar R$14.000 e colocar no Facebook. Só que ele está ali, o Conrado, ele é bem ousado, sabe? Levanta a mão aí para eles verem. Ele é o meu sócio, meu marido. E aí ele que fazia os anúncios. E naquela época, em 2016, não sei se vocês já faziam, mas era muito bom fazer anúncio no Facebook, porque era muito mais barato. O lead saiu bem barato na época, não tinha tanta concorrência. E então a gente começou assim, e aí a gente chamava as pessoas para participarem de um evento gratuito, que aí a gente chamava de mini curso. O primeiro foi mini curso, a gente chama de workshop. Então a gente faz um workshop gratuito, onde a gente chama um monte de gente, e essas pessoas, elas recebem conteúdo gratuito nosso, elas recebem palestras minhas, em que eu dou dicas, eu dou conteúdo, isso é tudo de forma online. E a gente vai levando ela passo a passo até ela querer ter interesse de comprar de nós. Então, é aquela lá do Fórmula de Lançamento. Foi o evento que eles foram, eles são da turma 1 do Érico, que tinha, na época, máximo 50 pessoas na turma do Érico. Então, a gente seguia bem o passo a passo aí, de fazer o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, o vídeo 4 é o vídeo de vendas. Eu uso isso também até hoje no meu curso Fórmula de Atrair Noivas. Só que a gente está com o desafio de escalar, porque a gente está colocando mais dinheiro, só que o retorno não está sendo tão maior. Então, naquele primeiro lançamento, a gente colocou 14 mil reais, a gente fez 100 mil. Aí, no segundo, a gente colocou 100 mil, a gente fez 190, 190. Não foi uma diferença tão grande assim. Para o de 10 você fez 100 e para o outro você colocou 100 mil ali, você fez um valor que não estava na mesma proporção. E aí no último também a gente colocou um valor e que não foi o que a gente esperava, porque está ficando muito mais caro, os leads ficam mais caros, tem mais concorrência, enfim. Então a gente está com esse desafio agora de a gente conseguir escalar. A gente está testando um modelo perpétuo, porque isso de lançar 4 vezes em 2 anos não funciona. Se lançar 2 vezes no ano, não funciona, que era o que a gente fazia. Então, a gente agora vai começar a lançar todo mês, para chegar a uma fase de a gente vender todos os dias o meu curso. Já o InstaEasy, que é onde a gente tem a maior receita na empresa, a gente tem venda todo dia, que é o que eu sugiro para vocês. Se vocês forem, enfim, trabalhar com produto online, curso, como eu faço, vocês criarem um modelo que seja venda todos os dias, para que a empresa seja sustentável. Porque o InstaEasy, ele é muito sustentável, a gente vende todo dia e ainda é mensalidade. A gente tem a mensalidade. Então, o InstaEasy, como é que funciona? Faz anúncio no Facebook, hoje a gente já faz em outras plataformas também, mas a maioria que a gente investe é no Face, a gente coloca dinheiro, a pessoa vai para um vídeo de vendas, na verdade, onde o Renan dá dicas, mas ele vende também, a pessoa clica o botão e já compra. E é tudo automático, ela que configura na ferramenta. Então, essa questão de ser automático também é muito bom,
porque se você faz um negócio muito 1 a 1, você que configura, você não consegue escalar. Então, essa é uma sugestão que eu dou para vocês aqui. Outra coisa que a gente está fazendo, a gente tem o Virei Noiva, a gente tem o mercado e o efeito viral. E vocês não têm que divulgar só naquela página sua. Agora, no efeito viral, a gente está divulgando... na verdade, no Virei Noiva, que é o meu blog de noiva, eu estou divulgando o Instaeasy. Então, a minha cara está lá fazendo anúncio para vender o Instaeasy, mas só que na página do Virei Noiva. Porque o Virei Noiva é um dos 5 maiores Instagrams de noiva do Brasil. E o Instaeasy vem de uma plataforma para Instagram. Então, a gente está vendendo muito, fazendo anúncio no Instagram, do Virei Noiva também, com a minha cara. Está colocando muito a cara do Renan, fazendo anúncio diferente. Porque se você faz anúncio que todo mundo já está acostumado a ver, não vai chamar atenção. Então, tem anúncio meu fazendo careta, assustada. Então, eu estou usando várias coisas diferentes para chamar atenção, porque isso, acredito que vai baratear bastante se a gente buscar fugir do que as pessoas estão fazendo. Se todo mundo tem aquele anúncio bonitinho, arrumadinho, com aquela coisa, o design perfeito, as pessoas já sabem que aquilo é propaganda. Então, não chama tanta atenção. Então, você fugir do padrão, você olha o que tem na sua timeline, foge desse padrão e faz coisa diferente. Aí eu não estou nem aí de ter foto minha com careta, não estou nem aí com essas coisas. Então, a gente está buscando modificar. E agora a gente até começou a fazer anúncio e estou tendo bons resultados. E a gente está avaliando e os anúncios os leads estão saindo baratos, mas realmente o Facebook está querendo atrapalhar. E o Stories do Instagram tem tido bom resultado. Então, é uma ideia aí para vocês fazerem vídeo. E não precisa ser nada elaborado. Pega mesmo o celular, você falando, porque as pessoas gostam de você falando, faz um vídeo super caseiro e testa, porque é uma coisa mais real e as pessoas querem isso. Boa noite, meu nome é Carol. Minha pergunta é com relação assim, aos novos empreendedores. Hoje em dia, o primeiro caminho seria realmente as redes sociais. Né? Antigamente, era você abrir uma loja, depois você ia para as redes sociais, agora está esse inverso. Né? Você vai para as redes sociais primeiro. Então, você que já tem experiência aí com 3 empresas, se você fosse para começar hoje uma nova, você partiria para as redes sociais, mas... com a sua experiência que você tem, com os erros e com os aprendizados, qual que seria o seu conselho para as redes sociais para começar o negócio? Você fala não tendo nenhum negócio ainda. Isso, você vai partir e vai começar o seu negócio agora. O que ele fez foi perfeito, de você fazer entrevistas, você buscar. Na verdade, a gente está nessa fase que eu acho que eu vou conseguir responder a sua pergunta, dando esse exemplo também. Nós estamos numa fase de procurar qual que é a maior dor do meu público-alvo. Começa daí. Na verdade, você não tem que pensar em criar nada, você tem que pensar em resolver a dor, o problema do seu público-alvo. Então, qual que é a dor que eu vou resolver? Qual que é o problema? Às vezes você não sabe nem qual que é o público-alvo, né? Pode ser o caso, eu não sei nem qual que é o público-alvo que eu vou atingir. Mas começa daí, você saber quem que é esse público, qual que é o problema que ele tem. Não adianta você pensar, eu vou criar um produto, eu vou criar um curso que eu vou ensinar o profissional a falar com a noiva. Mas será que é isso que ele quer? Qual que é a dor que ele quer resolver? Então, parte daí. E aí, através dessas entrevistas, que eu acho que ele falou muito bem, eu estou até numa fase que foi muito legal eu ouvir o que ele disse, porque a gente está numa fase de procurar qual que é exatamente a dor. Será que o meu curso ele está realmente sanando a dor daquele profissional? Então, eu estou nessa fase também. Eu vou estar lançando o meu, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar buscando como que eu posso solucionar o principal problema do meu público-alvo, que são os profissionais. Eu já tenho um público-alvo, mas, no caso, se você não tiver, você tem que fazer pesquisa de mercado mesmo e ver para onde que você quer ir. Mas é importante que você também não se deixe, eu tenho isso daqui, eu vou ficar nesse público, porque eu poderia ter feito isso. O meu público é noiva, eu não quero vender para profissional. Só que você tem que estar aberto, principalmente no início. Se aparece uma oportunidade, você vai até ela e pesquisa. No início, a gente não pesquisou nada. A gente fez uma pesquisa online lá rapidinha, mandou assim, o que você gostaria de resolver? O que você gostaria de saber? Aí, como atrair noivas. Aí eu criei um curso chamado Como Atrair Noivas, porque foi o que as pessoas mais responderam na pesquisa online. Então, foi assim que a gente criou. A gente não fazia MVP, não tinha nada disso. A gente foi pelo, isso daí vai funcionar. E a gente foi e fez.
até funcionar. Mas vocês que já sabem, já teve essa palestra que foi ótima, que conseguiu mostrar como é que as entrevistas, como é que você conhecer te leva a uma solução bem melhor e ajudar o seu público é o ideal. Não sei se eu respondi, ajudei. Minha pergunta vai para o Paulo. Hoje você está trabalhando com terreno e construção, né? Exato. Aí só para mim entender a ideia de negócio de vocês, porque assim, uma parte do trabalho é a captação de lead, que é toda essa inteligência de mercado que você faz. Mas por outro lado, tem um trabalho muito grande, que é depois que você captou, você tem que achar um terreno para comprar, tem que construir a casa e principalmente gerenciar isso. E envolve um financiamento, assim, pelo menos a primeira etapa até a caixa ou o banco fazer os devidos pagamentos primeiro é um problema muito grande. Você tem que ter um capital para isso e depois tem a questão de gerenciar a tua equipe, né? Como que você faz esses pontos aí, cara? Inicialmente, parceiros. Seguindo o modelo de validação sem muito investimento, a gente tem parceiros. Eu não conseguiria montar uma estratégia de Facebook, o Clear vender, a gente traçar perfil, fazer tudo ir lá e construir. Então, a gigante maioria do mercado trabalha com parceria. Uma coisa é a empresa que vai construir. Você pode juntar tudo isso num mesmo empreendimento, mas você vai ter equipes totalmente distintas, porque os problemas da construção são outros em relação ao problema da venda. Tanto que grandes construtoras, grandes engenharias, geralmente têm uma empresa de venda, né? No caso da Hugo e todas elas têm a empresa de venda. Então, hoje a gente trabalha com parceiros. Eu tenho empresas de engenharia parceiras que constroem essa casa. A gente participa do processo desde a venda até a entrega das chaves. A gente está junto com o cliente do começo ao fim, porque essa é uma das dores do mercado. Aquele que vende, entrega o cara para o construtor e se desfaz do cliente. No nosso caso, a gente acompanha todo o processo, mas com empresas parceiras. E hoje, para crescer, sim, esse é um problema. O problema da primeira fase de obra, o problema de financiar a construção, é um problema desse mercado. Esse mercado está bom para a questão de preço e financiamento. Por outro lado, ele exige um investimento, que é um problema a ser resolvido, que a gente está estudando várias maneiras de conseguir resolver isso. Buscando investidor, buscando investimento próprio e etc., para a gente conseguir aumentar ali, que a gente tem 25, mas qual é a demanda que eu vou precisar para conseguir 50, 60, 100 e assim por diante. Beleza? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marco, ela é Ângela. Tudo bem. Queria agradecer primeiro a oportunidade de a gente estar aqui. Uma pergunta é para você. Que eu entendi todo o processo que vocês passaram, a gente se identifica bastante com as dificuldades, mas, pelo que eu entendi, nós também estamos com uma startup que pretende baixar custo. A gente quer resolver problemas e nós queremos resolver dores e baixar o custo para o cliente, tanto para o nosso cliente final, que é o aluno, ou então as empresas que dão aula para esses alunos. Pelo que eu entendi, você também está objetivando isso. Com essa nova, com essa tecnologia que vem vindo, a gente tem que abaixar custos. Exato. É isso? Exato. Na verdade, assim, o que a gente identificou, e tem muita gente que analisa o mercado imobiliário, é que o custo do intermediário no mercado imobiliário, no caso da venda, ele é alto. 5%, 6% é alto para uma transação imobiliária. Quem vende um imóvel acha isso caro. O cara vende um imóvel de 300 mil, fazendo as contas, ele tem, às vezes, 15 mil reais para pagar para quem vendeu. Isso é alto. Então, quando a gente fala que a gente trabalha na diminuição do custo, é na ideia de montar um modelo de negócio que tenha uma intermediação que seja útil, mas não tão cara. Então, eu não acredito nesse modelo de negócio. Ele vai funcionar por alguns anos, com certeza. Não estou falando que é uma disrupção tão rápida, mas tende a diminuir essa questão dos 5%. Só que, no nosso caso, para a gente reduzir custo, eu tenho que colocar tecnologia para agilizar processos. Basicamente é isso. E, recentemente, até o Rodrigo comentou comigo na semana passada, o CAD, que é o órgão que regulamenta as coisas, ele definiu que o CRESSE, que é o órgão dos corretores, ele não pode mais tabelar o valor da corretagem. Então, antes o CRESSE exigia que toda venda imobiliária fosse tabelada a 6% de corretagem. Apesar que o Clear me fala todo dia que o mercado não obedece. Já não obedecia, mas agora o CAD pegou e
e tirou tudo isso e deu a habilidade das partes conversarem. Então, é uma tendência que, se o próprio instituto, o próprio CAD está fazendo isso, eu acho que é o futuro ter uma redução. O Clear, que é corretor, ele não acredita muito na venda desintermediada. A venda de partes, principalmente para imóvel de terceiro, ela é muito, muito difícil. Mas os 5%, 6% é alta. E uma das questões que eu ia perguntar para os dois, que eu acredito que todas as startups devem passar por isso, que é a questão da equipe. Queria saber dos dois, né? Como foi para montar a equipe, né? Como que vocês, eu sei que no teu caso, né, você tinha teu esposo, né? Mas assim, além dos três, como é que foi montar a equipe mesmo, sabe, que é hoje? E no caso dele também, como que foi para montar essa equipe? É muito difícil essa parte também. Porque a gente, no início, nós empreendedores, nós costumamos fazer tudo sozinhos. Somos nós, né? Os sócios, os donos. E aí, como é que você vai fazer com que a outra pessoa tenha essa mesma garra, queira trabalhar, fazer as coisas da forma que você quer? Então, tudo começou quando a gente veio para Rio Preto, a gente mudou para cá. E aí, no início, era assim, fazia uma entrevista e, se gostasse, a gente contratava. Mas isso é um grande problema, porque você não está contratando a pessoa certa, muitas vezes, se você só faz isso. E aí a gente levou muitos escorregões nisso. A gente... Nossa, foi bem difícil. Até esse ano aconteceu que saíram algumas pessoas. E isso causa, né, uma queda assim, da sua equipe, porque a sua equipe está acostumada com aquele número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom. Foi muito bom porque isso possibilitou muitos outros saltos. Mas o que eu vejo mais importante de equipe é você ter uma cultura forte, que foi isso aqui da cultura que eu mostrei para vocês, é principalmente porque a gente precisa ter uma equipe feliz, animada, motivada, uma equipe que entenda o que você quer levar para o mundo, que ela entenda a sua missão, a sua visão, os seus valores, porque, se ela não entender isso, não funciona. Então, a gente deu muito mais foco no final do ano passado para isso, e a gente começou a desenvolver mais coisas. A gente desenvolve eventos na empresa, a gente faz vídeos, a gente está sempre querendo trabalhar isso com o time, e a gente conseguir valorizar cada um deles dentro do que eles fazem. E uma das coisas mais difíceis é você conseguir delegar para as pessoas aquilo que você sabe fazer. Igual eu sou ótima para postar, lá no Virei Noiva. Se eu posto, o negócio bomba, mas eu não posso fazer isso porque essa, enfim, não é a função mais principal para eu fazer. Eu tenho muitas outras coisas. Então, a que ponto, como que eu faço para eu passar para a pessoa aquilo? Então, você ter um treinamento quando ela entra, você tá mais do lado quando ela entra, e você corrigindo o que ela está fazendo de errado. Eu percebo que muita gente que tem em empresa, startup, fala assim, não funciona, só eu que sei fazer isso. Mas é porque a pessoa, às vezes, não teve tanta paciência de ensinar, aí vê o que a pessoa faz, aí corrige o erro, aí vai de novo, corrige de novo. Então, é um processo, porque a gente fala que, quando o funcionário entra, ele é uma criança, e depois ele vira adolescente, depois ele vira adulto. Se você deixa a criança sozinha, vai dar estrago. Então, se entra gente nova na sua empresa, você não vai poder deixar as coisas tudo na mão dela. Então, você tem que estar com ela, acompanhando muito de perto, até ela for crescendo, amadurecendo, até ela virar uma adulta ali. Então, é um processo que, muitas vezes, você tem que sair da operação, que é o que você mais sabe, para você cuidar da equipe. E hoje, lá na empresa, a gente tem um setor de RH que cuida disso. O Conrado, ele saiu do marketing para ele ficar no administrativo, ele cuidar da gestão das pessoas. Então, a gente só tem uma área lá na empresa para isso. E a gente cuida muito disso, porque a gente acredita que a empresa, se não tiver pessoas boas ali, felizes e empolgadas, em acreditando no que você vai levar de bom para o mundo, não funciona. Então, é primordial. Bom, no nosso caso, assim, a gente está nessa fase de iniciar a contratação de pessoas e de iniciar esse processo da gente sair do operacional e criar os cargos e criar as pessoas. Está sendo difícil, a gente ameaçou contratar algumas pessoas, entramos com esse sistema de entrevista, gostando, a gente puxa para o time, não gostamos de ninguém, por isso que eu estou falando da dificuldade.
É muito difícil fazer só entrevista. Eu acho que a gente precisa estudar e trabalhar um pouco mais nisso, que é fazer algum tipo de dinâmica, alguns tipos de trabalhos juntos para conseguir identificar perfil. Eu vejo que aqui em Rio Preto a gente tem um problema de recurso humano capacitado, mas eu acho que em relação à equipe ainda tem um outro problema que é na fase anterior, quando você vai montar a equipe para iniciar a startup, no qual você não tem funcionários, você tem sócios. Eu acho que isso é mais preocupante ainda. No nosso caso, a gente começou único e exclusivamente por amizade. Trabalhávamos no mesmo local e todo mundo junto queria empreender. Funcionou comigo e com o Rodrigo. O outro sócio saiu e se afastou de mim muito, por conta da gente ter problemas durante a construção da empresa. Então, eu acho que é um cuidado muito difícil de tomar, mas não criar a equipe inicial dos sócios somente por amizade, eu acho que é importante. Você tem que procurar pessoas complementares. A gente hoje, o Cleir, cuida da venda porque ele se propôs a se tornar a pessoa complementar à atividade que eu não faço. Funcionou. Mas, por exemplo, o outro sócio que não conseguiu tomar o espaço dele dentro daquela organização acabou tendo que se ligar. Então, por mais que a amizade é legal, começar um negócio junto com um amigo é muito interessante, mas a equipe tem que ser complementar no início e vai faltar dinheiro, você vai passar mais tempo com eles do que com a família vai cobrar, os boletos vão chegar e a amizade, não existe amizade que segura isso, cara. Beleza? Não sei se eu te ajudei, mas... Só uma que posso até ajudar vocês também, mas a gente já fez o seguinte, a gente tem a internet, ela ajuda muito a gente nessa captura de pessoas que podem se tornar os nossos funcionários. Por exemplo, dá para fazer formulários em que o primeiro processo seria, então, você colocar um formulário para a pessoa responder, você faz, por exemplo, um anúncio no Facebook, a gente já fez isso, você faz um anúncio no Facebook e convidando, falando da vaga e tudo mais, faz um anúncio bem interessante, né, vocês já sabem fazer. E aí você pede para a pessoa preencher um formulário e aí essa primeira seleção já é por aí. Então, por exemplo, no meu caso, aí eu colocava que a pessoa tinha que responder todos os campos. Se ela já deixava de responder pergunta, eu falava, poxa, ela está com preguiça de responder o formulário para a vaga. Então, esse já era um indício daí que a pessoa não seria muito do seu perfil. Então, dá para você colocar algumas coisas ali dentro que você vai conseguir identificar, fazer perguntas, ver como que ela responde, para você não ter que fazer entrevista com todo mundo. Hoje a gente tem uma empresa que cuida. Oi? Não, sim, mas isso foi no início, porque quem está começando pode ficar caro, mas a gente tem hoje uma empresa de RH que faz isso. Mas ela faz esse formulário, no caso. Isso, no início a gente nem pensou em fazer isso, né, no caso. E aí a gente tem que pagar um valor para ela também. Então, quem está começando pode ser uma oportunidade, em vez de só colocar falando que tem, fazer entrevista. No caso, um formulário seria uma dinâmica, a gente criou uma dinâmica que tinha a ver com o que a gente fazia. Então, a gente via como que as pessoas estavam ali, o comportamento delas, coisas que a gente gostaria de ter com membros da equipe. Então, a gente avaliava isso e depois o último passo seria a entrevista. Mas hoje é diferente, a gente vai primeiro lá para a empresa de RH, eles cuidam de tudo, eles já levam as pessoas mais certas para fazer a dinâmica e depois para a entrevista. Lá, última pergunta. Boa noite, meu nome é Elson. Minha pergunta vai para o Paulo. Eu queria saber que você falou que quando vocês estavam sem recursos, vocês procuraram a FAPESP. Eu queria saber como que ela funciona e como foi esse processo para vocês conseguirem o recurso através deles. Legal. Vou tentar falar um pouquinho rápido por conta do tempo e aí qualquer coisa a gente conversa um pouquinho depois. Basicamente, a FAPESP é uma agência de financiamento de pesquisa científica. Então, esse recurso, essa linha PIP, é para execução de pesquisa dentro de pequena empresa. Então, a primeira coisa é que o seu projeto tem que ter um viés de pesquisa científica e vai ter que existir um pesquisador principal que vai encabeçar isso. E esse pesquisador ele tem que ter um conhecimento em execução de projeto de pesquisa. No meu caso, eu fiz mestrado e o Cleir também iniciou o mestrado, então conhecia esse processo de pesquisa, e o outro sócio também. Então, a gente, pegando lá atrás, no começo da minha fala, a gente nasceu dentro de um grupo de pesquisa da Unesp. Então, isso facilitou muita coisa. Tendo um viés de pesquisa, aí é seguir o protocolo e enviar o projeto. Mas não assim, o que eu tenho visto, que a gente tem ajudado muita gente com isso. Muita gente nos procura, como vocês conseguiram esse recurso e tal?
A questão é, se o projeto não tem uma pesquisa científica envolvida, eu acho que não vale a pena a tentativa, porque te dá muito trabalho, e te custa tempo, te afasta um pouco do mercado, então tem que ter essa medida. A ideia é, tem pesquisa no projeto? Então é uma boa linha de financiamento. Que não é nem financiamento, é fomento, porque você não precisa pagar esse recurso, ele é de fato dado à empresa. Legal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Bruna. Foi sensacional ouvi-los. O pessoal acho que aproveitou bastante, para aprender bastante aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Wendel Guimarães. Estou em processo de validação da minha startup. Minha startup é uma plataforma que conecta palestrantes ou pessoas que querem ministrar palestras, workshops, com empresas e instituições de ensino. Estamos no processo de validação, tá? Já temos alguma base de palestrantes, já estamos nesse processo. Então, se alguém é palestrante ou quer ministrar palestra, ou se é empresa, ou se é alguma representante de instituições de ensino, me procurem, tá bom? É isso. Meu nome é Ângela, eu vim aqui junto com o Marco porque nós gostamos de quebrar paradigmas, então esse é um evento para jovens, e na nossa concepção, jovem é aquele que começa ou aquele que recomeça. Então, nós estamos agora recomeçando depois de um tempo, e nós temos uma startup, que é o Profie, que é uma plataforma que visa resolver o problema dos professores ausentes nas aulas, nas escolas, não é? Então, são 4 a 5 classes sem aula nas escolas. Faltam 49 mil professores e muitos ficam doentes e não estão dentro das salas de aula dos nossos filhos. 37 mil professores não têm especialização na disciplina que lecionam. Então, o Profie traz uma solução com um aplicativo, com um site, com aulas com os professores especialistas da disciplina, ao vivo, interativo, para todos os alunos, de forma concomitante, né, das escolas. Ok? Boa noite, meu nome é César Marcondes, eu tenho uma agência de marketing digital, em paralelo eu também tenho uma startup. A minha startup ela chama Sismed, é um prontuário eletrônico para médicos, que o objetivo maior dela é evitar retornos para o médico e agilizar a produtividade do médico. Porque hoje o médico ele depende muito de agenda no papel, fazer receita na mão, e o sistema veio para isso. Participei há pouco tempo do Sebrae, não fui escolhido, né, nesse ano, não fui escolhido outro ano, mas quem sabe o ano que vem eu sou escolhido. Boa noite, meu nome é Guilherme, sou do G-Hub. O G-Hub é uma plataforma que busca conectar startups às grandes empresas para fazer o consumo dos serviços, e eu faço parte para buscar startups. Então, se você tem uma startup, me procure, que a gente pode fazer uma grande parceria. Muito obrigado. Agora aqui em Rio Preto está chegando o Startup Grind, que é um evento mundial do Google. Tá? Ele é feito em mais de 100 países, mais 300 cidades do Google. Agora a gente trouxe para Rio Preto. O primeiro evento vai ocorrer dia 8 de maio na Livraria Leitura, lá do Shopping Guatemi. E vai ser com o Rupem Grise, que foi presidente do Núcleo de Jovens aqui, diretor da CIRP. E ele vai falar da startup dele que oferece inteligência para o agronegócio, né? Então, o tema do evento vai ser justamente isso, tecnologia e inteligência para o novo agronegócio. Tá? É um evento que é todo do Google, formatado pelo Google, com o intuito de conectar pessoas e oferecer conhecimento. Tá? Então, isso a gente vai fazer um lançamento nos próximos dias, fiquem atentos aí, já marquem no calendário aí, dia 8 de maio, tá bom? Léo, todo seu. Beleza, pessoal. Queria agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui e pedir para que vocês preencham ali o formulário, porque conversando com o Conrado, a gente conseguiu 3 brindes da WedBiz, 2 squeezes, um do mercado de casamento, um do InstaEasy e 1 mês de assinatura do InstaEasy. Então, entrem aí. Então. Pois então. Não. Preencham lá. A gente tem o sorteio online aqui. Tá?
E enquanto vocês fazem aí, vocês me escutem que eu vou fazer um agradecimento especial à empresa que está fazendo a filmagem aqui, que é a Insat TV. Tá? Eles são uma empresa nova, são 5 sócios, eles começaram agora em novembro, tem uma baita experiência em diversas TVs aqui em Rio Preto. E eles fazem tanto a captação de vídeo, edição, vinhetas e transmissão ao vivo de eventos também. Esse é o primeiro evento que eles estão participando com a gente. Provavelmente eles vão participar com a gente em todos aí. E a gente vai transmitir ao vivo também, né, Matheus e Gustavo? Então tá bom, gente. Todo mundo já se inscreveu? Posso fazer o sorteio? Hã? Então tá. Joia. Outros apoiadores também, né? A própria CIRP, né? O programa Startups Rio Preto, né? E a Up Wi-Fi também, que está fazendo essa captação e essas pesquisas. Tá certo? Posso sortear? Vamos ver aqui. Tinha 13. Tinha 13. Vamos ver quanto. Nós estamos aqui em mais de 50. A gente tinha 13 até agora há pouco. E aí? Como é que tá? Não, ouve-se, né, aqui o pessoal reclamando sobre pessoal capacitado. Apenas para dar um lembrete, nós temos aqui na CIRP o banco de currículos, né, que temos os candidatos e os associados entram e buscam esses candidatos. As nossas próprias psicólogas já fazem uma triagem e encaminham para vocês os 3 mais indicados para o perfil da vaga que vocês quiserem. Tá? Então, é um benefício que a CIRP oferece e que está à disposição dos associados. Quem ainda não tiver esse conhecimento, pode ligar e se informar. Então tá. Vamos sortear, então, o squeeze do... só um pouquinho. Antes de sortear, vai ter que fazer uma visita lá, né? Para buscar, que vocês não trouxeram essas coisas, né? Tchan, 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 tchan. Márcio Constantino Mimessi. Tá aqui? Quem não tá também não ganha, tá? Quem não fica até o final, não ganha. Foi embora, azar. Vinícius Monteiro. Aê, muito bem. Então ganhou o squeeze do InstaEasy. Segundo, o squeeze do mercado de casamento. Diego Mendonça, go next. Agora, alguém quer uma assinatura de um mês do InstaEasy para experimentar? Alguém quer? Quem não ganhar também pode assinar também, tá? Não tem problema. Vai lá no site, preenche, faz, não tem problema. Olha só. Não, Paulo Scarpellini. Da próxima vez, eu vou fazer aqui na tela, para ninguém ficar falando que não é isso que está aqui, tá? Mas foi tudo isso que saiu. Então tá, gente. Então... Os eventos que a gente faz aqui são todos gratuitos, né? E vocês que estão empreendendo, querem ajuda para empreender, podem procurar nossa ajuda. O Núcleo de Jovens está aberto, nossa reunião toda quarta-feira, das 6h30 da noite às 8 da noite. Fora do Núcleo de Jovens tem o Sebrae, tem o Movimento Startups Rio Preto. A gente tem toda uma rede preparada para ajudar quem está querendo empreender, tá? Nós temos conseguido ajudar muita gente e estamos totalmente abertos. Então, procurem se envolver, procurem trocar ideias e procurem ajuda. É assim que a gente cresce, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.